Bom, meu nome é Jefferson e fiquei responsável de explicar sobre esforços internos solicitantes. Então, vou dar uma introdução desse assunto. Para começo, vou dar um exemplo de uma barra. Uma barra submetida a forças externas é devidamente apoiada, então constitui um sistema estático, ou seja, possui uma força resultante nula e um momento resultante nulo. Isto quer dizer que na barra não pode se deslocar nem por translação nem por rotação. Internamente, porém, vai acontecer diferente, porque essa barra vai sofrer esforços chamados esforços simples ao longo de todo o seu comprimento, que tendem a deformar de diferentes formas as seções transversais. Estes esforços são as projeções da resultante do momento resultante da força e do momento resultante, apenas de um lado dessa seção considerada, sobre o eixo longitudinal da barra e sobre os eixos normais a ela que passam pela seção considerada. Esforços internos em uma estrutura caracterizam as ligações internas de tensões, isto é, esforços internos são as integrais de tensões ao longo de toda essa seção transversal dessa barra. Então, representa um efeito de forças e de momento entre duas porções de estrutura reticulada resultantes de um corte dessa seção transversal. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o S1. E aqui está mostrando os esforços internos. São eles o normal, o cortante e o momento. Então, eles correspondem de cada lado dessa seção selecionada, que isso mostra que eles são iguais e contrários, pois correspondem à ação e à reação. Dando continuidade à minha aula sobre esforço interno solicitantes, eu vou falar um pouco sobre esforço normal. Esforço normal é um dos esforços estruturais estudados pelo engenheiro estrutural, que podem acontecer em uma das peças. Esse esforço é definido para o andar da peça pelo somatório de todas as forças, todos os esforços, vindo de um mesmo lado da seção. Ou seja, inclui até o das próprias projeções, que passam pela normal da seção que vai ser estudada. O efeito do esforço normal que vai provocar um alongamento ou um encurtamento da peça. Assim, mas indiferentemente será mantido a seção transversal plana ou paralela. A compressão vai fazer com que, ao comprimir a peça, o esforço normal tende a esmagar, obrigando a seção da peça a ter um acréscimo. Já a tração, que é positivo, vai acontecer que vai ter um afastamento da peça. O esforço normal tende a distinta, obrigando a seção da peça a sofrer um decréscimo. A tração será positiva, já a compressão será negativa. Ou seja, o esforço normal é a força atuante no mesmo sentido da peça, no mesmo sentido da seção, só de um lado, a qual pode-se calcular a tensão normal na seção. Esse esforço normal também é indicado pela letra N. Eu vou falar sobre esforço cortante. Esforço cortante em engenharia é o termo usado para descrever a força de um material ou componente contra o tipo de limite de escoamento ou falha estrutural, onde o material ou componente falha em cisalhamento. Em engenharia estrutural e engenharia mecânica, o esforço cortante de um componente é importante para o projeto das dimensões e matérias a ser usadas para a manufatura ou produção de componente, tipo vigas, sapatos ou parafusos. Em uma viga de concreto armado, o principal propósito da colocação de vergalhões é aumentar a resistência ao cisalhamento.
O esforço cortante, que é a projeção das forças em um eixo normal ao eixo da barra, cujo efeito é cortar, como se fosse uma faca, a barra naquela seção. É o somatório de todas as projeções normais das forças que atuam de um lado da barra na seção considerada, e as forças que atuam do outro lado estão em sentido contrário. Esforços cortantes são positivos quando, entrando com as forças à esquerda de uma seção transversal, a resultante das forças na direção transversal for no sentido para cima, de forma consistente, ou seja, ação e reação. Os esforços cortantes são positivos quando, entrando com as forças à direita de uma seção transversal, a resultante das forças na direção transversal for no sentido para baixo. Olá, meu nome é Francisco José, sou aluno do 5º período de Engenharia Civil da UFAL, Campus do Sertão, e vou estar aqui para falar um pouco sobre momento fletor ou ação à distância de uma força. Ao tentar girar uma barra encaixada em uma pedra, notamos que quanto mais comprimida a barra, mais esforço de girar é transmitido ao engastamento. Como nessa figura 1, está mostrando aqui uma barra de altura H e é aplicada uma força nessa extremidade, de modo que o esforço aqui é maior. Nesse exemplo, temos aqui na figura 2, duas barras de mesmo comprimento H. Está mostrando, exemplificando aqui, no caso, se a força fosse aplicada aqui ou nessa outra extremidade aqui. Notamos que se a força é aplicada aqui na extremidade, quanto maior o braço, maior o esforço aqui no engastamento. No caso, aqui o braço L1 é maior do que aqui nesse outro aqui, L2. De modo que o esforço transmitido ao engastamento vai ser maior por conta do braço. Sendo que as forças são iguais, mas como aqui o braço é menor, aqui vai ser transmitido um esforço menor, esse engastamento. Esforços fletores. Agora eu vou falar um pouco sobre esforços fletores, no caso, aqui momento fletor é considerado positivo quando as cargas cortantes, no caso a carga aqui cortante, atuantes em uma peça, no caso essa peça, traciona a parte inferior da peça. Ou seja, como você vê aqui nessa figura 3, temos o seguinte, temos aqui uma peça, pode ser uma viga, a qual está sendo submetida aqui a uma força P, entendeu? Aí devido a essa força P aqui, transmitida, temos aqui a reação no apoio B e no apoio A. Aí o que a tendência de ocorrer aqui é uma compressão nesse ponto aqui, dessa peça, e aqui uma tração. O momento fletor ele é considerado positivo quando as cargas cortantes atuantes na peça tracionam a parte inferior da peça. Quando as cargas atuantes na peça tracionam a parte inferior, que é essa aqui da peça, aí é aí onde ocorrem os momentos fletores. Vou falar também um pouco sobre o momento negativo. Que o momento fletor é considerado negativo quando as forças cortantes atuantes na peça comprimem a parte inferior da peça. Aqui na figura 4 nós temos aqui uma viga engastada, No caso temos duas reações, um momento. Aqui temos a força P. Quando pela atuação da força P e das forças cortantes nessa peça, a parte de cima, aqui superior da peça, é tracionada e a parte inferior é comprimida, ocorre um momento negativo aí. Relação entre cortante e momento fletor. Temos aqui a seguinte relação entre, no caso, a cortante e o momento fletor, que é o que? O momento fletor é igual à integral da cortante. E a cortante aqui, no caso, é a derivada do momento fletor, dm dx. Essa é a relação que temos aqui para cortante e momento fletor. Bom, temos aqui nosso exemplo de uma questão de forças solicitantes, onde temos uma viga de 6 metros
biapoiada, 2 apoios, e carregada, tanto com forças distribuídas como forças concentradas. Como faremos essa questão? Primeiro, a gente vai adotar seções, e toda vez que uma força mudar, a gente vai ter uma seção. Por exemplo, aqui temos uma seção, que eu posso chamar de S1. Temos outra seção aqui, porque tem essa força atuando, S2. Como tem essa reação aqui do apoio, mudou, né? Então aqui S3. Carregamento distribuído, podemos ter outra seção S4. Como saiu o carregamento, mudou novamente o sistema, outra seção S5. Carregamento triangular, S6. E último, carregamento retangular, S7. Temos aqui a seção 1 que a gente mostrou anteriormente, que está entre 0 e meio metro. Temos aqui que o somatório da força em relação a x, que é o eixo horizontal, é igual a 0, porque não tem nenhuma força atuando no eixo horizontal. A normal, nesse caso, menos 10, tem que ser igual a 0, logo, a normal vai ser igual a 0 kN. Aqui temos o somatório das forças atuando no eixo y, que é o vertical, vai ser igual a 0. A força cortante será igual a 0 e o somatório do momento tem que ser igual a 0, porque se trata de uma viga estática. O momento em relação a x menos 10 vai ser igual a 0. Logo, o momento de x na seção 1 é igual a 10 kN, porque não tem nenhuma força atuando na primeira seção. Agora temos a seção 2. Que está entre 0,5 metro e 1 metro. Temos aqui nossa viga, seção 2, atuando as forças, que está aqui, e os momentos. O somatório das forças de x, que é o eixo horizontal, vai ser igual a 0. A normal, menos 10, vai ser igual a 0. Logo, a nossa normal é igual a 10 kN. O somatório das forças atuando no eixo y, que é o vertical, é igual a 0. Então, a força cortante, menos 20, como podemos observar aqui, é igual a 0. Logo, nossa força cortante vai ser igual a menos 20 kN. Se fizermos o somatório do momento, e adotando, claro, o nosso sentido como sendo anti-horário positivo, e de acordo com o plano cartesiano, para cima é positivo e para a direita é positivo, temos que o nosso momento, somatório do momento, vai ser igual a 0, porque se trata de uma viga estática. Então podemos ver na nossa equação aqui, menos 10 mais o momento mais 20, que multiplica x menos 0,5, distância, vai ser igual a 0. Logo, o momento vai ser igual a menos 20, que multiplica x menos 0,5, mais 10 kN. Aqui é a seção 3. Vemos aqui nossa viga, novamente atuando momento e algumas forças. Vamos fazer o somatório no eixo x, que é o horizontal. Somatório de forças no eixo x é igual a 0. Logo, nossa normal vai ser igual a 10 menos 10 igual a 0. Chegando à conclusão que a nossa normal é igual a 0. Por quê? Porque não há nenhuma força atuando na normal. Vemos aqui o somatório das forças em Y. É o eixo vertical, então vamos ver, vai ser igual a 0. O cortante nesse caso vai ser menos Q, menos 20, mais 46. Somatório do momento na seção 3. Olhamos aqui que o momento, quando for anti-horário, vai ser positivo, que é o sentido, vai ser igual a 0. Então, o momento em relação a x, mais 20, que multiplica x menos 1, menos
46 que multiplica x menos 1 é igual a zero. Então chegamos à conclusão que o momento em relação a x vai ser igual a menos 20 que multiplica x menos 1 mais 46 que multiplica x menos 1. Seção 4. Quer continuar? Vai. Aqui temos agora a seção 4, que está compreendida entre 2 e 3 metros. Vemos aqui a viga, onde está novamente várias forças atuando. Temos que o somatório das forças em x é igual a zero. Logo, menos 10 menos 10 mais n é igual a zero. N é igual a zero. O somatório das forças em relação ao eixo y é igual a zero. Logo, a força cortante é igual a 46 menos 20. Menos 20 que multiplica x menos 2. Menos 20 que multiplica x menos 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a zero. A somatória do momento, na seção 4, é igual a 10 menos 20 que multiplica x menos 0,5, mais 46 que multiplica x menos 1, menos 20 que multiplica x menos 2 ao quadrado dividido por 2, menos 20 que multiplica x menos 2 ao cubo dividido por 6. Seção 5. Está compreendida entre 3 e 4 metros. Temos aqui nosso observador, lembrando que o observador está embaixo e aqui estamos pegando da esquerda para a direita, até agora. Então vamos lá. Somatório das forças em relação ao eixo x. Menos n mais 10, menos 10 é igual a zero, normal é igual a zero. Somatório das forças em y é igual a zero. Então, nosso força cortante é menos Q, menos 20, mais 46, menos 20 mais 40 dividido por 2 igual a zero. Logo, nosso cortante é igual a menos 4. A somatória do momento vai ser igual a zero. Então, momento, menos 10 mais 20, que multiplica x menos 0,5, menos 46, que multiplica x menos 1, mais 20 mais 40 sobre 2, que multiplica x menos 2,56, mais 25, que multiplica x menos 4 ao cubo dividido por 6. Logo, nosso momento vai ser igual a 10, menos 20, que multiplica x menos 0,5, mais 46, que multiplica x menos 1, menos 30, que multiplica x menos 2,56, e menos 25, que multiplica x menos 4 ao cubo dividido por 6. Agora, vai. Seção 6. Temos aqui, novamente, uma concentração de forças, onde a somatória do x é igual a zero, a normal é igual a zero, a somatória de y é igual a isso aqui, menos 4, menos 25 que multiplica x menos 4 ao quadrado dividido por 2, e a somatória do momento vai dar igual a isso aqui. Aqui é a seção 7, compreendida de 5 e 6. Temos aqui o somatório de x, somatório de y, a normal e a somatória do momento. É interessante observar que agora a gente pegou da direita para a esquerda. Então vemos que a somatória do momento é igual a 36,5 que multiplica 6 menos x, menos 10 que multiplica 6 menos x ao quadrado. Vai. Bem, outra forma de mostrar os esforços solicitantes é através dos diagramas. Temos o diagrama de esforços normais, cortantes e o momento fletor. Para um engenheiro é muito mais fácil entender o comportamento da viga através dos diagramas de esforços. Se a gente reparar aqui na seção, em cada somatório nós temos equações. Para a primeira seção, como o somatório em x deu zero e y deu zero, podemos ver que no diagrama dessa primeira seção é o diagrama constante, na primeira seção. Vai, bota aí no está. Bem, outra forma de mostrar os esforços solicitantes em uma estrutura é através dos diagramas. Diagrama normal, esforço cortante e o momento fletor. Para o nosso exemplo, a gente pode ver aqui que havia apenas uma força horizontal de 10 kN e a sua reação aqui no apoio do segundo gênero. Assim, durante toda a estrutura, temos o nosso gráfico é constante, apenas uma variação que é linear nesse setor aqui da segunda seção. Já no gráfico de cisalhamento, a gente vê que devido aos carregamentos, há uma variação
o nosso diagrama. Aqui é constante, temos nessa segunda seção aqui um carregamento que vai linear, aqui novamente constante, e aqui, como na nossa equação que a gente viu deu de segundo e terceiro grau, vemos um gráfico aqui em curva, que representa esses carregamentos aqui. Já no nosso momento fletor, vemos que devido a esse primeiro momento, temos aqui o nosso diagrama aqui constante, ele vem linear na segunda seção devido a essas forças que atuam. Na terceira também é linear, devido a esse comportamento aqui. E nas outras seções temos essas curvas devido a esses carregamentos aqui. Bem, uma forma de a gente ver se os diagramas batem, as equações, é que a derivada do momento em relação a x é igual ao cortante. Assim, nas nossas equações do diagrama de momento fletor, se a gente derivar, a gente vai ver que vai ser igual às equações do nosso momento cortante. E é isso aí. Já foi quantos minutos? Só cortar uma parte do número. Tá bom, vou dar essa porra. Olá, meu nome é Diego Henrique e dando continuidade ao nosso vídeo, vamos agora apresentar para vocês um vídeo tutorial sobre o F-Tool. O F-Tool é um programa desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. É um programa que se destina ao ensino do comportamento estrutural, tendo como objetivo ajudar o aluno a compreender melhor o entendimento da análise das estruturas. No F-Tool, vamos calcular essa viga biapoiada com esses carregamentos. Essa viga tem 6 metros com um balanço de 1 metro, com tanto carregamentos distribuídos como carregamentos concentrados. Bem, aqui é a interface do programa. Nesta área branca é onde vamos desenhar a nossa viga. Bem, a gente pode trabalhar com esse plano de fundo na cor branca, na cor cinza ou na cor preta, que eu prefiro. Algumas ferramentas do F-Tool é bem parecida com o AutoCAD, então quem já desenha no AutoCAD vai conseguir, né, assimilar bem mais rápido, né, na hora de vir desenhar aqui no programa. Bem, aqui na parte inferior a gente pode ativar o comando grid, que são essas malhas que nos ajudam a desenhar e medir melhor o nosso desenho. Veja que aqui está mostrando o espaçamento entre essa malha de 1 metro para 1 metro. A gente pode diminuir ou aumentar de acordo com a nossa vontade. Vamos ativar também o comando snap, para quando a gente for fazer o desenho, automaticamente ele já faz com que a sua seta vá diretamente nos pontos. Bem, feito isso, vamos desenhar. Nesse comando aqui a gente desenha a nossa viga. Vamos desenhar aqui, clica aqui, veja que na parte vermelha ele fala o comprimento, então olhando lá na parte de cima, veja que está marcando 6 metros até aqui. Então está aqui a nossa viga de 6 metros. Vamos aqui embaixo dar um zoom para ficar mais próximo. E agora vamos colocar os nossos apoios. Nessa ferramenta aqui na parte superior, a gente clica. Vamos selecionar onde a gente quer colocar esse apoio. No caso, na extremidade direita, vou colocar um apoio de primeiro gênero. Para colocar o apoio de primeiro gênero, eu venho nessa parte direita aqui e vou clicar nessas caixas que vai dizer se meu apoio vai ser restringido no eixo X, Y ou Z. Como é apoio de primeiro gênero, vou restringir apenas em Y. Clico aqui em fixo e agora aplico. Veja que apareceu o nosso apoio de primeiro gênero. Agora eu quero um apoio de segundo gênero aqui, para que a viga seja uma viga isostática. Para isso eu tenho que vir no nó, clico aqui onde eu quero 1 metro, seleciono o meu ponto, venho aqui agora e deixo fixo em X.
Aplico e veja que apareceu o meu apoio de segundo gênero. Colocados os apoios, vamos agora inserir nossos carregamentos. Vou começar colocando os carregamentos concentrados. Eu quero um carregamento aqui no meu balanço. Vou melhorar aqui a proximidade, vou colocar aqui 0,50 aqui na parte de baixo. Veja que a malha já começa a diminuir o espaçamento, porque eu aproximei elas. E agora eu vou colocar um ponto aqui. Nesse ponto eu vou inserir um carregamento horizontal e um vertical. Na parte superior dessa ferramenta, forças nodal, vou selecionar. Agora tenho que criar, né, essa minha força, eu vou colocar aqui, forças. Pode ser o nome que você quiser. Aplico. Venho aqui e vejo que nessa caixinha tem as forças em X, em Y e no momento. Em X, essa minha força eu vou colocar aqui menos 10, porque eu quero que ela vá para a direção esquerda, e menos 20 para que ela tenha uma força à direita, ou para baixo, quer dizer. Tendo colocado meus carregamentos, eu aplico. Veja que apareceu a força, ó, pois o sentido negativo para baixo, positivo para cima, negativo para a esquerda, positivo para a direita. Agora, na minha extremidade do balanço, vou selecionar e vou colocar um momento. Venho aqui no mesmo botão, crio aqui momento, pode ser o nome que você quiser, aplico e venho no momento aqui e vou colocar. Bem, o programa ele considera o negativo no sentido horário, então vou colocar 10 menos 10, vai me dar um momento no sentido horário. Aplico, veja que apareceu o meu momento no sentido horário. Vou dar mais um zoom. E agora vamos colocar os carregamentos concentrados. Vou selecionar onde eu quero aqui, daqui até aqui. Vou selecionar essa parte e vou colocar um carregamento retangular. Na parte superior temos aqui, ó, uniforme, um carregamento uniforme. Vou colocar um carregamento retangular. Tenho que criar um novo carregamento. Vou colocar aqui uniforme. Done. Agora venho e vou colocar aqui, ó, o carregamento vai ter forças em Y de menos 20. Agora aplico. Veja que apareceu o meu carregamento de 20 kN por metro. Agora eu quero um carregamento triangular aqui ao lado. Vou colocar um nó aqui que vai me ajudar a selecionar a parte que eu quero colocar esse carregamento triangular. Venho aqui nesse comando ao lado, linear load, clico nele, vou criar aqui um novo carregamento, vou colocar aqui triangular, done, e vou colocar aqui, quero um carregamento de 25 kN, menos 25. Como é triangular, vai de 0 aqui PY e até PYJ menos 25. Em X não tem nenhuma força atuando, vamos aplicar. Veja que apareceu o meu carregamento triangular, onde na extremidade aqui tem um máximo de 25 kN. Agora o carregamento trapezoidal. Vamos indicar onde a gente quer. No caso eu quero nessa região aqui no meio. Coloco meus pontos, seleciono meu setor onde vai existir esse carregamento. Venho aqui no mesmo botão do carregamento triangular, crio aqui novo, vou colocar trapézio. E agora vou colocar, como é um carregamento que começa já com um valor, vou colocar aqui de menos 20 a menos 40. Aplico, veja que apareceu o carregamento trapezoidal. Bem, tendo minha estrutura com todos os carregamentos, vou nessa ferramenta aqui, cotar, para ficar mais legal. Veja as cotas. Aqui até aqui tem 1 metro.
Agora eu vou colocar a cota total abaixo. Pronto. Está pronto o meu desenho. Agora eu tenho que escolher o material nessa ferramenta aqui, ó, parâmetros de material. Venho aqui ao lado, como sempre, escrevo qualquer coisa, material. Escolho aqui o tipo de material, no caso não é um material genérico. Aplico OK e seleciono em tudo, All. Feito isso, tenho que escolher o tipo de seção. Venho aqui nesse botãozinho, propriedade de seção, clico nela, crio aqui uma nova seção, vou escrever seção, escolho a minha seção, vou colocar retangular, OK. Aqui vai dizer quais dimensões dela, vou colocar 300 mm por 200, que é 30 por 20. Aplico tudo, OK. Agora salvo, coloco aqui viga, salvei. Agora o programa vai me dar os diagramas e as reações. Eu venho aqui nessa ferramenta e temos aqui os diagramas: diagrama normal, cortante, fletor e deformação. Ao clicar aqui, ele dá o diagrama normal. Veja que não apareceu as reações, porque tem que ativar aqui em display, reação. Veja que aparecem as reações nos apoios. E agora, reação valor. Veja que apareceu as reações, ó, 46 kN, aqui 36,5 e 10 a reação neste apoio. Agora eu vou clicar no diagrama de cisalhamento. Veja que o programa traçou o diagrama de cisalhamento. Agora o diagrama de momento. Veja, nessa linha azul o nosso diagrama. E o diagrama de deformação da viga. Veja como tem um carregamento, muito carregamento aqui no meio da viga. A deformação dela é bem acentuada nessa parte. Bem, então é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado.